Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo Empreendedor, começando agora aqui. E hoje recebemos aqui o Gilson Rogério Batista, que é proprietário da empresa Inventus Engenharia Automotiva, e ele vai trazer o assunto hoje aqui para nós, que é desafios e oportunidades no setor automotivo. Isso mesmo. E também vamos ter aqui a ajudoria, onde foi mandada a pergunta para nós: minha empresa não apresenta crescimento, o que faço? Então, isso tudo e muito mais a partir de agora, aqui no programa Bate-Papo Empreendedor. Sejam muito bem-vindos, começando aqui mais um programa Bate-Papo Empreendedor, um programa voltado para negócios e empreendedorismo, onde a gente busca trazer aqui empresários, empreendedores, para trazer o seu trajeto, o seu caminho que fizeram até então nos seus negócios, os pontos que eles acertaram, onde eles erraram, e trazer então conselhos para que você que quer empreender ou que já empreenda, possa então aprender com esses conhecimentos. E hoje estamos recebendo aqui o Gilson Rogério Batista, ele que é proprietário da empresa Inventus Engenharia Automotiva, é uma empresa incubada na incubadora Criatec da Unijuí, e ele veio aqui então compartilhar conosco um pouco desse conhecimento dele. Mas antes de passar para ele, eu vou pedir para você, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de extrema qualidade, deixe sua pergunta, seu comentário, que eu vou estar, na medida do possível, lendo aqui. E antes de começar então, quero dar uma boa noite para o nosso amigo João. Boa noite, Rodrigo. E hoje na ajudoria nós vamos se utilizar de uma matriz BCG criada por Bruce Anderson em 1970 para fazermos a resolução da ajudoria e analisando mais voltado para o conceito de ciclo de produtos. Boa noite, Luciano. Boa noite, Gilson. Boa noite. Emendando 2 programas aí, né, Gilson? Uma honra ter esse cara aqui do meu lado hoje também no programa. Se conhecemos muito tempo já desde o Unijuí, tanto é que minha irmã está te mandando um abraço já aqui, Gilson. Fernanda. Né? Então, vamos lá. Hoje vai agregar muito o nosso conteúdo. Isso aí, então, uma noite especial então, para o Gilson, que veio hoje aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui no programa. Seja bem-vindo, Gilson. Obrigado a todos. Obrigado a todos, né, pela oportunidade de estar aqui, trazendo um pouco da minha experiência como empreendedor. Obrigado ao Luciano, né, pelo carinho aí, né? Desde muito tempo a gente já se conhece, né? Desde que eu passei a trabalhar na Unijuí, a gente se conheceu lá e desde então sempre teve uma boa relação. Muito bem, Gilson. Vou passando para o João lá, que o João já está com as perguntas lá para começar os assuntos. Gilson, a gente sabe que sua empresa Inventus Engenharia, ela possui um desenvolvimento de produtos que eu vou dizer assim, por la minha visão, ultramodernas, mas eu gostaria de começar lá no básico, assim, ó, como foi sua formação técnica? Então, eu sou natural da cidade de Giruá e após fazer o ensino médio em Giruá, eu passei a estudar em 13 de Maio, na CETREM. Então, na CETREM, eu, por 1 ano e meio, fiz o curso técnico em informática e durante o curso eu tive contato, né, com essa parte de eletrônica. E aí, durante o curso, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa, né, na Automasul. E durante 2 anos, então, eu trabalhei na Automasul. E lá eu tive, então, contato com a tecnologia, com o computador, como o computador era fabricado, como era consertado. E aí eu comecei a ter um desejo muito grande de continuar a estudar, de aprender mais sobre isso. E então um dia eu estava caminhando pela cidade de 13 de Maio e do nada eu encontrei um panfleto na rua. E nesse panfleto tinha a propaganda do curso de Engenharia Elétrica da Unijuí. E nesse panfleto, então, mostrava todas as áreas de atuação que o engenheiro eletricista poderia seguir, e dentre elas era a área de eletrônica. Quando eu vi aquilo, eu fiquei maravilhado, porque eu não conhecia, não sabia que tão próximo, então, a gente teria uma oportunidade. E aí, então, eu fui buscar mais informações sobre o curso de Engenharia Elétrica, como eu deveria fazer, né, como eu precisaria fazer para estudar. E aí, então, é um ponto da minha vida que eu considero bem interessante,
porque aí eu fiz o vestibular, passei no vestibular e aí eu cheguei para falar com o meu chefe, né, que era o dono da empresa, o seu Will do curso. Aí eu conversei com ele, disse que estava começando o curso, que precisava de um aumento e coisa e tal. E ele me disse: Gilson, eu vou ser bem sincero contigo. O que tu tinha para fazer na empresa, né, o que tu tinha para crescer na empresa, tu já cresceu, tu não vai conseguir mais, né? Se tu tiver uma outra oportunidade, né, vai em busca do teu sonho, tenta construí-la de alguma outra maneira, mas hoje a Automasul já é pequena para ti, então tenta procurar alguma outra coisa. E aí, então, eu passei a procurar uma outra maneira, né? Então, entrei num consenso com ele, acabei saindo do emprego e aí fui morar e estudar em Ijuí. Comecei a cursar a universidade lá. E aí, quando eu comecei a cursar, logo já no primeiro semestre, eu tive contato com alguns professores e a Unijuí, queira ou não, ela é um centro de excelência, então tinha grandes professores, grandes profissionais lá, e aí eu comecei a ficar encantado com o conhecimento daquelas pessoas. E aí comecei a ver o que eu precisava fazer para um dia ser igual a eles, para um dia ter aquele conhecimento. E aí, em conversa com algum, ele disse: olha, nós vamos ter uma seleção para trabalhar com iniciação científica. E aí, então, eu fiz a seleção e passei. E aí comecei a trabalhar durante a graduação com iniciação científica. E aí, ao trabalhar com iniciação científica, é algo fantástico, porque aí aquele mundo que a gente conhece, que é Giruá, Santa Rosa, 13 de Maio, aquele mundo ele começa a ficar pequeno, porque você começa a estudar e ver o que está sendo feito em todo o mundo. E aí você começa a ver que, peraí, mas eu tenho condições realmente de fazer isso daqui, porque o que eles estão fazendo eu também consigo fazer. E aí você começa a ter sede de conhecimento, e eu comecei a estudar e me aprimorar. E já quando eu estava praticamente nos últimos semestres da faculdade, veio em intercâmbio um pessoal da Alemanha, um rapaz da Alemanha. E aí ele veio para fazer estágio no nosso laboratório. E aí nós acabamos ficando bem amigos. E nessas conversas, então, eu comecei a perguntar para ele como era a engenharia na Alemanha, como é que era a tecnologia lá. E aí, em conversa com ele, eu vi que a gente não estava tão distante, que tudo aquilo que ele sabia, que ele tinha aprendido na graduação dele, eu também, ali em Juiz, estava aprendendo, né? Então, aí eu comecei a ver que não, realmente, o estudo em si, ele te dá asas, ele te permite que você cresça muito. E aí, então, eu pensei, bom, eu não vou ficar somente com a graduação, eu quero algo a mais. E aí eu tive a oportunidade, então, de fazer o mestrado. Antes de você chegar até lá, no teu mestrado, no seu crescimento evolutivo, como é que foi para você buscar mais conhecimento e ganhar já um não, assim, de cara, assim, na Automasul? Como é que foi a sensação do não? Porque dizem que o não ensina mais a gente do que o sim. Exato. O que você sentiu com esse não para poder tomar uma atitude? Eu senti... eu fiquei muito lisonjeado quando ele me disse não, porque ele poderia ter me enrolado, mas ele... Vai de cada pessoa filtrar também, Isso, né? Ele simplesmente me disse: olha, Gilson, o melhor para ti é tu ir buscar os teus sonhos, né? Alçar voos mais altos. Alçar voos mais altos, né? Ele poderia ter ficado, ter me enrolado, mas ele disse não, de uma maneira franca, né? E aí eu também sempre gostei muito de ouvir as pessoas mais velhas, né? Porque elas conhecem, né? Elas têm o conhecimento. Então a lição seria assim, quando você ganhar um não, nem sempre é para o seu mal, né? Muitas vezes é uma alavanca para te impulsionar para frente. Tem não os que vêm pro bem. Com certeza, com certeza. E eu quero só aproveitar aqui para você que está assistindo, saiba que estamos aqui ao vivo aqui no Facebook do Portal Plural e também estamos aqui na Rádio Portal Plural, então na rádio web do Portal Plural. Inclusive, você que gosta de escutar música, gosta de se informar, você pode baixar o aplicativo no seu smartphone ou você pode também acessar a rádio online, então, Rádio Portal Plural, hoje Bate-Papo Empreendedor também ao vivo nas ondas do rádio. Azul, hein? Gilson, outra questão assim, para te transmitir para as pessoas, com certeza, de você fazer um curso técnico, prestar vestibular para a questão da eletroeletrônica, né, na Unijuí, durante o curso, você transmitiu numa tranquilidade assim, que até parece que foi muito simples, e não é tão simples assim fazer uma engenharia elétrica, né?
Então, assim, ó, qual é os desafios que antes de você conseguir entrar como uma pesquisa científica, um bolsista, qual é os desafios que tu enfrentou ali em algum momento? Você pensa assim, bah, será que é isso que eu quero? Será que não é? Ou você teve a convicção e foi atrás? O primeiro grande desafio foi pagar. Pagar. Olha Pagar, aí, né? Porque eu vim de uma família pobre, o meu pai tem a terceira série, e a minha mãe, que já é falecida, tinha a segunda série. Então, tipo, nós não tínhamos bens, né? O único bem que o meu pai me deu foi a honestidade e o estudo, e a vontade de vencer. E então, quando eu fui conversar com esse meu chefe lá da Automasul, eu fiz um acordo com ele, onde ele me mandaria embora, e então, com aquele valor, eu pagaria a primeira mensalidade. Então, eu peguei 2 anos de fundo de garantia e paguei a primeira mensalidade. Então, a engenharia, elas são 5 anos, são 12, são 60 mensalidades. Das 60 mensalidades, a primeira eu paguei, e era a única que eu tinha. As outras 59 eu não fazia nem ideia de como eu ia fazer para pagar. você sabe que você contando a sua história aqui, eu comecei a lembrar um pouquinho da minha até, que quando eu prestei vestibular... Primeiro, a minha motivação para ir para prestar a faculdade foi de eu estar assistindo uma palestra lá. Por coincidência, tem 3 coincidências essa história aqui. A primeira é que o cara que estava contando a palestra era aluno da Unijuí. Ele foi fazer um trabalho voluntário na escola que eu estava fazendo no ensino médio, e ele contou que, a princípio, ele chegou aí com as calças rasgadas para estudar. O cara contou lá no palco, né? Então aquilo me inspirou. Diz, se ele teve que ir com a calça rasgada, eu com certeza não vou precisar de estar com a calça rasgada, então eu já estou melhor que ele. Eu já consigo também. Essa foi a primeira parte. Mas a segunda, depois que eu fiz o vestibular, eu também não tinha dinheiro para pagar a mensalidade por completo, e mesmo trabalhando, né? E aí só que foi o contrário, né? Eu fui com o meu patrão, que era o senhor Luiz Carlos Netes, que era proprietário da Metalúrgica Netes Santa Rosa, e conversei com ele. Disse, olha, prestei vestibular, eu passei, estou bastante empenhado em fazer minha faculdade. No que você pode me ajudar? Daí o que aconteceu? Ele me pagava 50% da minha faculdade. Já facilita, então, né? Já facilita um monte, eu agradeço, então, muito obrigado. E eu me lembrei dessa história por causa da sua. Então, depois da dificuldade, Gilson, de você conseguir pagar a primeira e a segunda mensalidade, como é que foi assim? Aí vieram os cálculos, né? A engenharia lá tem bastante cálculo. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira disciplina de cálculo, nós tínhamos 70 alunos na sala, e ao final dos 70, apenas 11 conseguiram passar. No final semestre. Do semestre, Meu do Deus. semestre, né? E aí, então, é bastante cálculo. Tu estava muita entre os 11, né? Com certeza. Graças a Deus, eu estava entre os 11. E aí, por incrível que pareça, na engenharia, uma das coisas que eu mais tive dificuldade foi com desenho. Desenho? Porque eu desenho, sempre fui muito pouco no desenho. Só desenho na TV. Você não fez Senai, né? Se tivesse feito Senai lá, barbaridade. Só né? desenho na TV. Só desenho na TV. E aí, então, enfim, graças a Deus aí consegui, como bolsista, consegui pagar, consegui estudar, consegui fazer inglês, consegui uma série de coisas, e muito mais do que isso, consegui ter contato com pessoas maravilhosas, pessoas que, mais do que bons profissionais, elas eram grandes pessoas, né? E que me ensinaram a traçar um caminho, a ser uma pessoa simples, né? E aí fiz uma coisa que poucos conseguem fazer, né? A elétrica são 5 anos, geralmente o pessoal se forma em 7, 8. Eu me formei em 4 anos e meio, então Que eu legal. consegui acelerar um pouco, e aí então consegui. E depois, então, de formado, eu fui para fazer um mestrado. Eu desejava mais conhecimento. E aí, no Brasil, existem vários cursos de mestrado. E, dentre eles, o curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande estava, na época, entre os 5 melhores do Brasil. E aí eu disse, bom, eu gostaria de estudar lá. E aí, então, eu fui, fiz a seleção e passei, fui aprovado e fui morar em Campina Grande, na Paraíba. Para mim foi uma experiência de vida muito boa, porque aí mais ainda me permitiu ver que o mundo é muito mais do que o nosso Rio Grande do Sul, né? Que lá eles tinham, por ser uma universidade federal, então eles tinham muitos contatos, pessoas da França, Inglaterra, Estados Unidos, então toda vez estavam vindo pesquisadores, pessoas do mais alto escalão em termos de conhecimento estavam lá, e eu pude ter contato.
E logo que eu comecei o curso, eu tive um colega, e esse colega ele ficou, acho que 1 ou 2 meses fazendo o mestrado, e depois ele saiu. E aí, em conversa com ele, eu perguntei para ele por que ele saiu. Aí ele me disse, não, eu estou saindo porque eu estou indo fazer um programa de trainee da Embraer, você é engenheiro da Embraer. E aí eu comecei a pesquisar o que era a Embraer. E aí, quando eu pesquisei a Embraer, eu me encantei por um dos seus fundadores, né? Pouca gente conhece a história da Embraer, mas a Embraer ela é uma empresa brasileira que fabrica aviões. E toda a tecnologia de um avião é produzida no Brasil. Está entre as maiores fabricantes de aviões do mundo. E aí, ao ouvir esse engenheiro falando, esse fundador, né, eu comecei a ter muitas lições de vida, porque ele disse que quando ele começou a pensar em fazer o avião, a primeira coisa que ele pensou antes de mais nada, eu preciso estudar. Eu preciso aprender como a física funciona, né, o que eu preciso desenvolver. E aí ele foi atrás, se formou engenheiro, obteve o conhecimento, se formou piloto, e aí depois começaram os problemas, porque aí ele chegou e disse, não, nós vamos fabricar um avião. Aí todo mundo falava para ele, mas por que nós vamos fabricar um avião? Se existem outras empresas no mundo que fabricam. Quem somos nós, brasileiros, para fabricar um avião, né? E aí ele começou a se perguntar, não, mas se Santos Dumont foi praticamente o inventor do avião, né? Por que se esse brasileiro teve sucesso? Por que nós temos que estar importando aviões da França, Estados Unidos? Por que nós não podemos, nós brasileiros, desenvolver o avião? E aí, então, ele começou com todo um estudo, até que ele conseguiu permissão do governo, na época era o governo era lá em 1945, 1946, e ele conseguiu, então, permissão para fazer uma demonstração da capacidade da engenharia brasileira, se era possível ou não. E aí, então, ele diz que no dia do primeiro voo, a cidade toda parou para ver o avião, né? E era um espanto os brasileiros faziam um avião, e ele dizendo que o maior espanto não foi quando o avião decolou, mas sim quando o avião pousou. Porque daí, além de fazer o avião decolar... Tinha que ser um espanto a gente não acreditar em nós mesmos, não né? acreditar em nós mesmos. Incrível, né? Só citando uma frase que eu, olhando a tua história, né? Eu te conhecia, agora me aprofundando mais, eu vi tua determinação, né? Tu citou teu pai, tua mãe, que tu veio de uma família bem humilde. E uma frase que eu sempre levo comigo é o seguinte, se tu nasce numa situação da vida, não é culpa sua. Mas se tu termina a tua vida naquela situação, a culpa é totalmente sua, né? Então, quanto tu decidiu ser um cara vencedor. Outra coisa que eu queria falar contigo é o seguinte, tu fala muito de globalização, né? Quanto que é importante a globalização de ideias, Gilson, para uma pessoa ser empreendedora? Pensar o mundo afora aqui do nosso eixo. Quanto que é importante a globalização de ideias para ti? A importância é que, se a gente ficar pensando apenas na nossa região, nós vamos continuar vendendo soja, vamos continuar tirando leite. Não que isso não seja bom, porque isso traz muita riqueza, mas nós temos potencial para mais, né? Quantos jovens estão se formando aqui na nossa região e estão tendo que buscar emprego em outros locais? Será que esses jovens não poderiam ficar em nossa região? Será que eles não poderiam desenvolver a nossa região? A gente tem tanto exemplo de tantas empresas que conseguem desenvolver. Então, se nós conseguirmos olhar um pouco mais, a gente pode verificar que, sim, nós temos potencial. Eu trabalhei por 6 anos como professor no curso de elétrica da Unijuí. Então, eu tive contato com muita gente, tanto meninos quanto meninas, né? E eu consegui ver o nível de excelência que nós temos na região. Então, vinham jovens ali que eram extremamente inteligentes. Muitos deles, é uma pena que não têm a oportunidade de conhecer o mundo, que muitos deles vão ficar com o mundo. E é verdade que a gente na questão, a gente às vezes se vitimiza o brasileiro, né? A gente acha que nunca é possível. A Fernanda, que tu conhece bem, ela viajou por mais de 35 países. E o que ela me deu em comum nessas viagens dela é que nós somos um povo muito inteligente.
e comparável com qualquer localidade do mundo. Então, eu acho também que o brasileiro tem que valorizar mais também, né, a si mesmo e desenvolver mais potenciais empreendedores na nossa região, para não sair para fora, né? Entregar nossa tecnologia para os outros, um preço bem mais barato às vezes. E até aqui eu tô dando uma olhadinha aqui na interação, aqui tem vários alunos, ex-alunos seus aí que estão Que participando aqui, mandando um abraço aqui pro professor também, grande mestre, pessoal interagindo aqui. E, pessoal, vocês estão chegando agora aqui, vou pedir para você compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo aqui, porque o conhecimento que é passado aqui é de uma forma que é em forma de histórias. Então, se você parar, escutar o programa, analisar o que é falado aqui, com certeza você consegue tirar grandes lições para a sua vida. Isso que é o objetivo do nosso programa, é trazer lições de negócio, de empreendedorismo, é trazer a vida real, não apenas trazer a teoria do empreendedorismo, mas sim trazer a vida real, pessoas que estão empreendendo, que estão lá no campo de batalha, passando por dificuldades, e em cima disso você poder se motivar, você também poder assimilar as coisas. Por exemplo, o Gil está falando aqui, até agora ele só falou a parte que ele buscou informação. Então ele veio numa situação onde é que não era favorável para ele, mas ele buscou de alguma forma se qualificar, buscou a informação para que hoje ele possa empreender e daqui a pouquinho ele vai começar a entrar no assunto da empresa dele. E isso é um erro que muitas vezes as pessoas cometem. As pessoas querem ser empreendedoras, querem começar um negócio sem antes buscar o conhecimento. E aí, depois que abrir as portas ao negócio, tem que começar a correr atrás para aprender a fazer o negócio acontecer. E isso, quando é um empreendedor, tem que aprender desde a parte de fazer financeiro, fazer parte de comportamental, trabalhar com equipe. Então, isso é importante e essa é a primeira lição aqui que a gente está podendo ver hoje no programa de hoje com o Gilson aqui, né, Gilson? É. E Gilson, então assim, dá para se dizer que a tua inspiração para empreender veio da construção do avião? Isso, né? Veio da construção da Embraer em si, né? Porque vendo isso eu consegui perceber o poder da engenharia brasileira. E é uma pena, mas eu fico... E muitas vezes a gente fica se questionando, se nós fabricamos avião, por que nós não fabricamos carros? O Brasil tem uma frota de mais de 70 milhões de carros. E algum deles é engenharia brasileira? O último que tentou não foi o Gurgel? Vou fazer uma pergunta bem forte agora. Você acha que nós mesmos brasileiros não desdenhamos o que é nacional? Tipo, é a mesma questão do cinema, entendeu? Sim, tem com muitos certeza. filmes bons, né? Não vamos dizer todos, mas tem muitos filmes bons que às vezes ficam esquecidos de nós mesmos brasileiros. Sim. Você acha que culturalmente isso aí envolve para todas as áreas também? Exatamente, né? É a cultura do brasileiro sempre valorizar o que vem de fora. Tanto é que a história nossa também mostra isso. A né? história nos mostra, né? Então, quando eles começaram a pensar em construir o avião lá, né? O cara que estava lá na frente, esse engenheiro que estava na frente, ele foi nos empresários da região e apresentou o projeto do avião. E todos eles disseram, nós não vamos investir R$1 nisso. A nossa vocação é produzir leite, é produzir arroz, é esse tipo de coisa. Nós vamos continuar comprando avião, vamos continuar. Está pronto, não? Por que vamos estar reinventando a roda? E aí ele diz que uma das coisas que mais alegrava ele era quando ele recebia, quando vinham visitas de outros países, outras comitivas internacionais, visitas da Boeing que chegavam, e quando conheciam o projeto do avião brasileiro e desdenhavam. E diziam, não, isso aí não vai dar certo, né? Porque qual que era o objetivo da Embraer? A Embraer ela não pensava em fabricar grandes aviões, ela pensava em fazer aviões pequenos. Começar pelo pequeno, porque era um mercado que era esquecido. E aí, então, as grandes empresas não queriam o pequeno, como é até hoje, né? O pequeno sempre é esquecido, as empresas querem vender em larga escala, né? E aí, então, ele disse que ele ficava tão animado quando desdenhavam o projeto, porque ele pensava, bom, quando eles acordarem, já vai ser tarde. Nós já vamos estar bem na frente deles, né? E realmente foi o que aconteceu. Pois é, Gilson. Então, só que nós temos um pequeno detalhe aqui. Inventus Engenharia Automotiva. A sua inspiração veio da engenharia dos aviões. Mas quais são os motivos da escolha de você trabalhar com a linha automotiva? Chegamos em casa agora. Isso. Eu desde de pequeno, né, que
quando ganhava os carrinhos, né? Coisa de futuro engenheiro, ganhava os carrinhos, já desmontava, já tentava ver como funcionava. E cresci vendo o nosso grande e eterno Ayrton Senna, um grande piloto, e aí começou a nascer a paixão por carros. E ao longo da minha vida eu sempre gostei de carros. E, por incrível que pareça, os carros que eu gosto geralmente são carros de um valor um pouco mais elevado. E esses carros, eles trazem toda uma tecnologia, uma eletrônica embarcada. E essa eletrônica, muitas vezes, não está acompanhada nos nossos carros populares. E aí eu comecei a ver uma oportunidade. Digamos, por que não agregar essa tecnologia desses carros de maior valor nos carros normais, nos carros nacionais, os nossos carros chamados assim, carros de entrada? Uma pergunta, Gilson. Eu não sei se você pode falar especificamente dos 2 produtos que você desenvolve. Você pode falar um pouquinho sobre eles ou não pode? Posso. Pode? Porque eu vi, são produtos fantásticos. Isso. Na verdade, o que a Inventus desenvolve? Hoje, o foco da Inventus, então, é desenvolver equipamentos que permitam que o condutor, quando estiver dirigindo o seu carro, que ele possa ficar acompanhando as informações do que está acontecendo com o seu carro em tempo real, né? O que acontece hoje? Eu pego o meu carro, eu saio para andar, mas eu tenho um medidor de temperatura, eu tenho um medidor de RPM, mas eu não sei como ele está se comportando ao longo do tempo. Então, eu tenho uma máquina, essa máquina ela me entrega uma determinada segurança, mas se eu vou fazer uma viagem, eu não sei até que ponto eu posso confiar nela. Então, com os dispositivos que nós estamos desenvolvendo, o usuário consegue monitorar durante todo o seu trajeto consumo, consegue saber como o carro está indo, como está funcionando a temperatura dele. Enfim, vários sensores que estão presentes no carro eu consigo visualizar. E aí, com os produtos da Inventus, ele pode escolher. Bom, eu quero que essas informações apareçam no cockpit central. Beleza, nós temos uma tela de 3 polegadas, temos uma tela de 7 polegadas, temos uma tela de 9 polegadas, depende do tamanho que ele deseja. Eu não quero que apareça no painel central, eu quero que essas informações estejam no volante. Então, nós temos uma tecnologia que permite embarcar um LCD, parecido com um LCD de um smartwatch, de um celular, de um relógio desses digitais, fica no volante. Então, eu estou dirigindo, posso ir acompanhando o que está acontecendo ali no volante. Ou então... Tudo em tempo real. Tudo em tempo real. Tudo em tempo real. Ou então, eu quero ir um pouco mais além. Ao invés de acompanhar em LCDs, eu quero acompanhar isso no para-brisas do meu carro. Aí que eu queria chegar. Nós temos no para-brisa do carro. Também a solução, que são os chamados head-up displays, onde então eu projeto essas informações no painel, no para-brisas do carro. Então eu estou dirigindo, não preciso tirar o olho da pista, eu consigo saber qual é que está sendo o meu consumo, como o meu carro está se comportando. Então, todas essas informações. E o que te fez seguir esse caminho? A oportunidade de negócio ou o amor? Ou as duas? O que te fez seguir esse desenvolver essa linha? As duas coisas, Lucia, porque quando eu era professor, eu gostava até de ser professor, mas chegou um ponto onde eu comecei a ver que eu estava no meu limite de ganho financeiro, vamos assim dizer. E eu sempre digo que tem um carro que sempre foi o meu sonho, que é o Jaguar F-Type. E aí um dia eu tinha o carro, uma vez até te emprestei. Quase brinquemos aquela vez, né? Aí eu tinha um carro, estava saindo de um dos meus empregos. E aí, quando eu estava saindo desse meu emprego, vinha um rapaz, esses que trabalham na limpeza das ruas, na coleta, e ele me perguntou, cara, quanto é que tu pagou no carro? Eu falei para ele, tchê, a FIP tá tanto. Aí ele olhou para mim e disse, mas nem eu trabalhando a vida toda eu não vou conseguir comprar esse carro. Daí me chamou a atenção. Aí fui engenheiro, todo engenheiro gosta de cálculo,
cheguei, fui fazer um cálculo, digo, mas se ele ganhar tanto e economizar tanto por mês, em 23 anos ele vai conseguir comprar o carro. Aí eu digo, mas ele não vai guardar 23 anos para ter um carro assim. Aí eu pensei, mas com tudo que eu ganho hoje, quanto que eu vou precisar de tempo para comprar o Jaguar F-Type? Aí fiz a conta, 27 anos. Aí eu digo, então eu preciso de alguma alternativa para poder potencializar meus ganhos. Potencializar os meus ganhos. E aí eu comecei a ver outras alternativas, né? E nesse meio tempo, então, também em 2015, o meu primeiro filho nasceu. E aí, quando ele nasceu... Diminuiu, daí aumentou o tempo do Jaguar. Aumentou o tempo do Jaguar. E aí também eu tinha muitas disciplinas em Ijuí, então eu ia para Ijuí, voltava de Ijuí. Então tinha manhãs que eu acordava, ele não tinha acordado ainda, eu já ia para Ijuí, quando eu retornava já era passada da meia-noite, no outro dia novamente. E aí eu comecei a me perguntar, eu não vou ver o meu filho crescer, né? Talvez eu não vou ter a qualidade de vida que eu desejava. E aí nesse meio tempo a minha esposa também, ela fez a prova da ordem. Antes mesmo de se formar, ela passou na prova da ordem e aí ela me disse, Gilson, vamos montar um escritório? E eu disse, vamos montar um escritório. Tu quer? Vamos montar o escritório. E aí nós, de comum acordo, escolhemos a sala, escolhemos o local e resolvemos, então, abrir o escritório para ela. E aí, quando ela começou a trabalhar, também a trabalhar fora, daí... por um lado, potencializou, porque então ela começou a ter os ganhos dela, e por outro lado, eu também me sentia mais cobrado, porque agora ela não podia ser mãe em tempo integral, como ela estava sendo. Então, eu também, como pai, precisava também ocupar um pouco mais o meu espaço, que eu não estava ocupando como eu realmente desejava. E aí, então... eu comecei e falei com os meus chefes da Unijuí e coisa e tal, e nós entramos em um consenso de que então eu iria sair da instituição, não seria mais professor, e que então eu iria trabalhar, né, esse meu sonho de desenvolvimento. E aí comecei a desenvolver então os dispositivos para os veículos. Que legal, chegou uma pergunta aqui do Eliseu Rose, ele perguntou... essa adaptação ou adaptações não podem ou não serão objeto de alteração das características do carro sujeito a multas? Então, essa tua tecnologia que está desenvolvendo, isso não causa uma alteração da característica do veículo, ou como é que isso se implementa no carro? No caso, nós falando em carros normais, carros de rua, né? Então, todos os carros fabricados no Brasil a partir de 2010, né, por norma, eles precisam vir com um conector de diagnóstico, que é o chamado conector OBD2. O meu dispositivo, ele é acoplado nesse conector, que é o conector utilizado para as concessionárias, para as oficinas mecânicas verificar. Para escanear? Isso, para escanear. Então, eu conecto ali ele e aí funciona como um dispositivo normal. Então, não tem multa, não está sujeito a nada, porque tu não mexe em nenhuma característica do carro. É só mais para ter dados e fazer uma análise maior em tempo real. E no caso do Head-Up Display, ele até melhora a questão da segurança, porque aí eu estou, ao dirigir, né, eu não preciso tirar a visão, o olho da estrada para ler velocidade, para ler outros dados do carro. Até essa questão que tu está trazendo aqui, essa tua falta de tecnologia que tu sentiu nos veículos mais populares, vai de encontro também uma questão que nós estávamos esses dias conversando aqui com o pessoal da Stara. Hoje a tecnologia que tem em cima de máquinas agrícolas é incrível. Até o Fábio comentou que hoje, se uma máquina lá no campo for apresentar algum problema, os técnicos já conseguem fazer uma leitura para identificar, consertar esse defeito lá. Outros também, a John Deere hoje também tem uma tecnologia muito grande em cima, que antes de dar o problema na máquina, os técnicos já conseguem ver. Estão prevendo já estão prevendo algum erro, já. algum aquecimento, alguma coisa que pode trazer algum problema. E os carros estão atrasados, então. Então, os carros hoje realmente estão atrasados nessa questão da tecnologia, né? Porque
se tu for ver, não... Não, os carros mais em conta, né? Mais em conta, O exato. Jaguar que ele quer, com certeza. Ei, Gilson, já- daí já é um outro nível, já né? é outro departamento, né? Mas realmente os carros que são fabricados em larga escala, né? As montadoras, para maximizar o lucro, elas acabam tirando. Então, o que elas puderem tirar em termos de tecnologia em si, de itens em si, elas acabam retirando, né? Tanto é que muitos carros fabricados há pouco tempo nem airbag não Eu tinham. não sei, mas tinha quanto ABS. vocês, eu me lembro que Opcionais, né? o carro Isso, o meu opcionais, carro da sim. época, vou falar pra vocês rapidinho, o Neto falou do Jaguar, o meu carro na época, eu acho que pra vocês também, mesma geração, o João não, o João é outra, o Tempra, como eu me lembro quando surgiu o Tempra, né, mas veio com tudo, cara, veio com computador de bordo, veio com airbag e depois foi uma bomba, né, não sei se o pessoal ficou meio assim, depois com a tecnologia, depois foi lançando devagarinho, né, as modernidades, mas já existia há muito tempo, né, as tecnologias, né, as outras. Com certeza, né? Algumas montadoras já implementavam e já implementam essas tecnologias. Tanto é que se tu pegar um comparativo, a própria Peugeot ela é pioneira em algumas tecnologias. Que você pegar um carro da Volkswagen, um carro da Fiat do mesmo ano, não vai ter. Mesma coisa a Hyundai. Pega um carro da Hyundai 2015, 2016, esse carro tem muito mais tecnologia embarcada do que um Volkswagen da vida, que é comprado em 2020. E como é que, Gilson, a Inventus Engenharia Automotiva compete com as multinacionais para pôr o produto no mercado? Nesse setor tão concorrido que é o automotivo. No caso, né, qual que é o foco da Inventus? Né? Eu, né, como empresário, eu vejo, então, eu estou tentando preencher uma lacuna que as grandes montadoras não estão querendo preencher. Então, ao invés de bater de frente com elas, eu estou oferecendo, ou irei oferecer um serviço que não vem nos seus carros, né? Grandes marcas, tipo Mercedes, BMW, já começam a equipar os seus carros com esse tipo de tecnologia. Mas aí são opcionais que, às vezes, são vendidos a R$15 mil, R$20 mil. Então, são opcionais que nem todo mundo vai conseguir pegar no seu pacote quando está comprando. Por mais que eu estou comprando um carro de 300 mil, mas às vezes eu não vou querer colocar mais 15 mil, 16 mil numa tecnologia. No caso da Inventus, o objetivo é que se tenha uma tecnologia muito mais acessível. Então, é trazer essa tecnologia, mas a um custo acessível para quem quiser comprar. Maravilha, maravilha. E estamos chegando agora aqui no momento da Ajudoria 0800 aqui no programa. Então já nós voltamos aqui com o Gilson para ele trazer mais informações então desses produtos que ele vem desenvolvendo e compartilhar um pouco mais do conhecimento dele. Mas agora vamos abrir então para o momento da Ajudoria 0800, que é quando a gente então traz alguns questionamentos que você que está aí acompanhando nos encaminha para o nosso e-mail. E a gente hoje vai falar então sobre, onde é que está aqui da Ajudoria? Minha empresa não está apresentando crescimento. O que faço? Então, a partir de agora, a ajudoria aqui no Bate-Papo Empreendedor. Para nós analisarmos a questão da ajudoria de hoje, que minha empresa não apresenta crescimento, o que eu faço, a primeira dica seria você fazer uma análise dos produtos que você trabalha. Vamos considerar aqui que a sua empresa trabalha com alguns produtos físicos, e estes produtos físicos devem ser analisados e classificados. Uma boa maneira de fazer isso é se utilizar da matriz BCG, que é da Boston Consulting Group, fundada em 1970. Ou seja, é uma forma de você analisar o seu produto em 4 fases, certo? A primeira fase que seria a construção, ou seja, você vai fazer uma análise se o seu produto consegue ainda ganhar mercado. A segunda é de conservação, se o seu produto consegue manter mercado. A terceira é de colher, ou seja, você aproveitar o máximo que o seu produto vende. E a quarta é, se o seu produto for ruim, é você abandoná-lo. E eles são também interpretados de outras formas, nas quais agora o Rodrigo vai nos ajudar. Muito bem, então você pode classificar o seu negócio em quatro nomes, digamos assim, para você poder representar e poder entender em que posição o seu negócio se encontra. Um deles, então, é o produto estrela.
Produtos estrela, então, são produtos que têm uma grande participação de mercado e que crescem rapidamente. Portanto, tem muitos concorrentes. Aquele produto, quando tem um grande volume de pessoas buscando, logicamente que vai despertar concorrentes. Um exemplo que eu vou trazer para vocês aqui é a questão das máscaras. Máscaras há muito tempo se produz e se vende. Até um tempo atrás, essa demanda não era tão grande, certo? Com a questão do Covid, aumentou-se muito a demanda por máscaras. E aí, o que aconteceu? Hoje, em cada esquina, tem alguém costurando, fazendo máscaras. Então, é um produto que teve uma grande saída e, com isso, então, aumentou também a concorrência. Então, vários tipos de máscaras, vários formatos, enfim. Então, a criatividade teve que ser utilizada. Outro produto também que pode ser classificado como o produto ponto de interrogação. Esse produto é um que tem um crescimento rápido, mas você não sabe você tem uma participação do mercado, uma fatia muito pequena. Então, é um mercado, né, que você ainda tem que... que tem um potencial, mas você tem que analisar muito bem e muitas vezes tem que apostar nele para se realmente ali na frente ele vai se manter e vai crescer ou se vai estagnar ou vai regredir. Então, você vai ter ali, o Rodrigo já citou 2 produtos, né? O produto que você tem grande aceitação, grandes vendas, como ele fez o exemplo da máscara. O produto de interrogação é você não sabe se ele vai vender bastante ou vai vender pouco. Então, você tem que ir mentalizando os seus produtos dentro da sua empresa e classificando eles conforme a matriz BCG. Você também tem o produto que a gente chama que é chamado de vaca leiteira. É isto mesmo. É aquela que dá o leitinho, é aquela que mantém sua empresa aberta. É aquela que está vendendo de uma forma que ele sustenta e funciona. Só que você não sabe até que ponto ela vai conseguir sustentar a sua empresa com este tipo de produto. Então, já tivemos 3 classificações da matriz BCG, que são 4, e a quarta o Luciano vai citar para nós aqui. E a quarta é os produtos abacaxis. Né? Eles podem ter sido sua estrela, podem ter dado um grande lucro para você, mas você tem que entender o mercado, porque muitas vezes eles estão já em declínio. Né? Então, na verdade, estão ficando um abacaxi para você. E tem que ver a hora certa para desfazer deles também, né? Se livrar de vez. Então, assim, para você fazer uma análise de crescimento da sua empresa, foca em analisar os produtos que você vende. Ou serviços, né? Também. Ou produtos ou serviços. Você pode classificar toda a questão que foi aplicada no produto serve para serviços também. Então, por exemplo, já que tu falou de serviços, né? Hoje está difícil fazer festas, né? Então, o proprietário de uma empresa só de eventos e festas é abacaxi. Já foi uma estrela. Já foi uma estrela. Mas agora está sendo um abacaxi. Está sendo um abacaxi. Então, quando é um abacaxi, você tem que se livrar dele e conseguir uma vaquinha leiteira para te sustentar. E a partir do momento que você tem a vaquinha leiteira, consegue uma estrela para te ter bastante lucro e volume. Seria isso da ajudaria hoje. Exatamente. Então, você também que quer mandar alguma pergunta ou algum questionamento para nós, então mande para o nosso e-mail, que é o contato@batepapoempreendedor.com. Bem como também, se você não assistiu os demais programas, você pode acessar o site que está aqui embaixo, que é o www.batepapoempreendedor.com. Lá, então, nós disponibilizamos os vídeos para que você possa, então, acompanhar essas histórias incríveis que passam por aqui, empresários, empreendedores, e trazendo aqui para você muito conhecimento. Voltando, então, aqui... Nós estamos conversando sobre as oportunidades do setor automotivo, né? Então, você viu ali uma oportunidade de criar alta tecnologia e pôr em carros mais populares, seria isso? Isso, né? Então, embarcar, né, um conhecimento que já vem em carros mais luxuosos, né, colocar em carros mais populares, né? Porque, como eu mencionei, né, no Rio Grande do Sul nós temos em torno de 7 milhões de veículos. Desses 7 milhões, o governador até está tentando tributar um pouco mais, né? Mas 1980 quer cobrar. 46% desses veículos têm mais de 20 anos, né? Então, queira ou não, nós temos um grande potencial, né? Porque por mais que a pessoa, o carro já é um carro de uma idade maior, mas tem muita gente que cuida bem, que faz daquele carro o seu sustento. Então, trazer um pouco de tecnologia, né? Trazer um pouco de oportunidade para que essas pessoas também possam ter um pouco mais de comodidade também na hora de dirigir, né? Porque imagina, você senta no computador, você está com uma tecnologia, você pega o celular, você está com uma tecnologia. E aí quando você vai para o seu carro, você regride lá 20 anos porque o seu carro não acompanhou, né? Só tem um marcador de velocidade e de gasolina quando funciona. Isso, né? Então, aí eu vi uma oportunidade então de trazer
né, um pouco mais de tecnologia para esse tipo Gilson, de veículo. é adaptado a qualquer veículo de pequeno porte, médio porte, esse sistema? Basicamente, hoje nós trabalhamos com soluções que são através do conector OBD2, onde eu não preciso mexer em nada do carro, mas também nós temos soluções onde, bom, eu tenho um carro lá que não tem injeção eletrônica, eu tenho um Golzinho, né? O pessoal tem um Opala, tem um carro carburado. Bom, eu quero ter um painel digital nesse meu carro carburado. Posso ter? Posso ter. A Inventus tem a solução para isso. E o interessante também é que tu teve uma visão, porque esse é um mercado multimilionário, né? No momento que tu desenvolver um produto com um preço acessível e que que traga uma solução para o usuário e tu puder escalar isso, tu tem mercado mas que às vezes até não vem se atender, né? Não vem se atender, às vezes realmente. quando pega no gosto também, vocês lembram quando surgiu o DVD retrátil? Sim. As pessoas davam um rim para conseguir um poder- DVD retrátil. E eu vejo hoje muito mais essa tecnologia que tu tá fabricando aí. Não sei se é patente que chama também, não existe patente. Não existe uma... Mas essa tecnologia aqui também é muito mais legal do que um DVD. Um exemplo também, não sei, foi o João que comentou comigo, teve alguém que em algum momento, há anos atrás, não, acho que foi o seu Lindolfo Zafar, um tempo atrás ele falou a questão da câmera, que ele tinha uma ideia de, fosse botar uma câmera para trás para estacionar o carro, seria algo que ia ser interessante. E ele depois ficou com remorso porque ele pensou, ele me mostrou os rascunhos lá que ele teve a ideia de, é tão ruim para as pessoas estacionar muitas vezes, se fosse ter uma câmera lá atrás, de repente ia ajudar. Mas ele achou que era uma coisa assim, tão sem noção, que vai querer uma câmera atrás no carro para estacionar. E logo depois isso veio para o mercado e hoje os carros novos já vêm de fábrica, tudo com câmera. Então imagina se fosse ter patenteado aquele tempo atrás a câmera lá. Hoje ele estaria tranquilo. Estaria bem tranquilo, né? É igual aquela estacionar, né? Esses dias eu tava parado, né? Eu olhei assim, né? Um fulano, tipo, cara, eu vi uma vaga assim, tipo, que não tinha como o cara botar lá, né? E eu olhei, o cara veio apresentado, ele parou o carro e disse, mas eu duvido que esse cara vai botar aí o carro, né? Tá, parei assim, fiquei olhando lá no Ir lá, fazer uma propaganda pelo Ir, nada da vidraça. E ainda... Não, ele parou o carro, né, e tal, né, eu só de olho, assim, mas pra que ele vai botar, não, é braço pra botar ali, né, o galo velho só tirou a mão, assim, do volante, né, e a direção, cara do céu, cara, isso aí não existia, não cara, olha o que vai ser. Eu tô parado, o galo velho aqui, ó, parado, e aqui o volante de cima, só assim mesmo também, né, no braço, tu não vai botar. Mas, Gilson, e assim, então, qual é os outros desafios que você encontra nesse setor automotivo para você se inserir no meio dele com sua empresa aqui de Santa Rosa? Um dos maiores desafios é não ser uma marca conhecida e estar desenvolvendo um produto que tem um alto valor agregado. Então, quando você chega para apresentar, muitas vezes é difícil você conseguir convencer o cliente de que aquele preço que você está pedindo é o preço que realmente vale, porque você não é uma marca conceituada, né? E outra coisa é a questão de, digamos, nós aqui na região, a gente não tem uma infraestrutura de empresas que poderiam me ajudar no sentido assim da fabricação dos componentes, né? Então, tudo isso, a matriz produtiva da nossa região não está preparada para esse tipo de tecnologia. Então, eu tenho buscado muita coisa fora, né? Hoje, na China, né? Eu tenho um contato muito forte com os chineses, pelo fato de lá, sim, lá a um baixo custo, você consegue desenvolver coisas que aqui a gente ainda não tem essa infraestrutura. Quero mandar um abraço também para o Nijuí, né, Rodrigo? O Nijuí é parceira oficial do Portal Plural, então fica aquele abraço também. O teu produto, Gilson, já está no mercado? Ainda não, Lucia. Como eu comentava com o João anteriormente, como ele é um produto que a ideia é que ele tenha escala, então antes de ir para uma fabricação em escala, eu preciso testar, eu preciso colocar nos carros e preciso fazer os testes para entender. E nós estávamos programados já para começar esses testes, mas aí, infelizmente, com a questão do Covid, a gente teve que retrair um pouco aí, né, para poder esperar isso passar para então. E agora uma pergunta, como
quando você contou a história da Embraer ali, o engenheiro foi bastante persistente, ele buscou uma energia, uma força que eu não sei da onde, mas agora eu vou perguntar para você. E o Gilson, da onde busca a força, a energia para levantar de manhã cedo e dizer, ó, eu vou brigar com as multinacionais no setor automotivo, que não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, Gilson, transmite para nós assim o teu sentimento. Eu acho que tudo vem da família, né? Eu, graças a Deus, nasci em uma família muito boa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Todos com muito amor. Hoje eu constituí uma família, então eu tenho minha esposa, tenho meu filho e graças a Deus a minha esposa ela me ajuda muito, ela me ajuda me cobrando, não deixa eu parar, então ela fala, pô, quando é que isso aí vai começar a vender? Quando é que nós vamos começar a ganhar dinheiro? Quando é que, né? Porque desde que eu saí, que eu não sou mais professor, então aquela fonte de renda que eu tinha eu não tenho mais, né? Então hoje o pouco que eu ganho, geralmente eu estou reinvestindo no negócio para poder... eu já tive alguns estagiários e eu costumava dizer que tinha meses que os estagiários ganhavam mais do que eu, porque né, a gente não tinha venda. Mas muito vem disso. E a minha mãe, ela perdeu o pai dela quando ela tinha 8 anos. E com 12 anos ela saiu de casa. E a minha mãe era negra. Então, pensa, lá nos anos 60, uma mulher negra saindo, de menor, e ela sofreu muito. E ela sempre me ensinou, dizendo, olha, Gilson, o mundo não é fácil. O mundo não é fácil. As pessoas não vão te tratar como eu te trato, né? Seja forte. E eu lembro que, logo que eu saí para estudar, que eu fui estudar na CETREM, primeiro final de semana que eu voltei para casa, eu já voltei preparado para dizer para ela, olha, naquela época ela era viva, eu voltei preparado para dizer para ela, olha, eu não vou mais voltar, eu não quero. Porque imagina, em casa era tratado como um rei, aí você sai ali... Mundo real. Mundo real, né? E aí eu vim disposto a não voltar mais. E aí eu cheguei no sábado, aí no domingo eu voltaria para 13 de maio. Aí no domingo de manhã ela tinha problemas de saúde e ela foi no hospital. Aí beleza, aí no domingo à tarde eu fui visitar ela no hospital. Quando eu cheguei no quarto, ela estava mais com 2 ou 3 amigas dela. E quando ela me viu, ela abriu um sorriso que eu nunca consigo esquecer. E ela disse para as amigas dela, olha, esse ali é o meu filho que está estudando em 13 de maio. E eu senti o orgulho. E eu disse para ela, olha, disse para mim, né, não importa o que eu passar, eu nunca vou desistir, né? Eu vou lutar, eu vou conseguir. Nem sempre eu sabia que as coisas iam ser fáceis, mas fui, lutei, consegui fazer a graduação, consegui fazer o mestrado. Agora estou aí batalhando com a empresa, né? Cada dia é um desafio novo. Às vezes você acorda, às vezes você não consegue nem dormir. Como é forte isso aí, né? Me arrepiei aqui, cara. Sabe por quê? Eu aqui também falei pra minha avó, cara. Onde está nosso estúdio aqui hoje, cara, né? Aqui hoje era o quarto da minha avó, sabe? Eu nunca esqueço que tipo, eu não tive a oportunidade da minha avó ver eu lá em cima, sabe? Bem assim, né? Mas eu nunca me esqueço que antes dela partir, né? Eu disse pra ela, avó, tu vai ter orgulho de mim, sabe? Do que eu vou fazer, sabe? E como isso motiva a pessoa, sabe? Eu falei pro Rodrigo esses dias aqui que vai ser a Rádio Web aqui. Nós estamos partindo para um outro estúdio logo. E eu disse pro Rodrigo que um dia eu quero batizar aqui com o nome da minha avó, cara, a Rádio Web, a plaquinha em cima, sabe? Quanto motiva a gente, né, Gilson? Isso aí é uma coisa que toca, né, cara? Toca. Isso que eu queria pedir pra ti, assim, ó, quanto, para tu responder para os nossos seguidores aqui, ó, quanto vale a pena você acreditar no seu sonho? Né? Porque tem muitos desafios, mas quanto que vale a pena você entender o que você está buscando e acreditar, o quanto que é importante isso, Gilson? E essa já estamos chegando no final do programa, já é a última pergunta, então já pode responder e também já pode fazer se alguma coisa que não foi perguntada, se tu quiser também compartilhar conosco, fique bem à vontade. Então, eu acho que eu sempre penso numa frase que diz que não importa de onde partirmos, né? O lugar de onde nós partirmos não define onde é que nós podemos chegar. Então, você lutar, você sonhar,
é a coisa mais gratificante, porque daí você olha e vê o fruto do teu trabalho. Você vê as coisas acontecendo. Eu tenho como inspiração também a minha esposa. A minha esposa, então, ela começou, no início eu ajudei ela com o escritório dela. Hoje, ela é uma das maiores advogadas da região, tem uma carteira com mais de 100 clientes, já tem 3 funcionários, já está se planejando para aumentar, para ampliar, logo vai ter 5, 10 funcionários. E todo dia eu olho para ela e vejo, eu quero ser igual a essa mulher. Eu quero um dia também poder olhar para Inventus e ver a Inventus lá empregando pessoas, transformando vidas, né? Porque assim como eu fui transformado, assim como eu tive essa oportunidade de conhecer o mundo, de conhecer outras coisas, eu quero também poder oportunizar, né? Poder oportunizar para outras pessoas, para outros jovens, né? E enfim, um dos meus maiores sonhos é um dia, talvez, ver no carro de vocês lá um equipamento lá com a marca Inventus. Maravilha. Parabéns. Eu sempre penso, né, que a gente pode muito, né? Basta sonhar, basta acreditar e trabalhar, né? Agir bastante. Agir bastante, porque nada é fácil, nada é fácil. Bem isso, bem isso. E muito bem, chegamos então aí já a 1 hora de programa. Queremos agradecer então a tua presença aqui, Gilson, com certeza agregou e contribuiu muito. Passar então para os nossos colegas de mesa aqui, dar as considerações finais aí. Olha, fazer primeiro, pode ser hoje? Enquanto existir empreendedores como a gente que preza por pessoas, nosso programa aqui é justamente livre para agregar as pessoas, Gilson. A gente faz um programa aqui, estamos no 26º programa hoje, e sempre trazendo conteúdo, então não vai nunca para a vala enquanto existir pessoas como a gente. Parabéns, Gilson. Cara, para mim é uma honra. A gente já é amigo de longa data também. Muito obrigado por estar aqui também. Né, João? Isso aí. Parabéns, Gilson. Sua história com certeza é inspiradora e inspirou outros empreendedores e vai inspirar muitos outros ainda. Muito obrigado pela presença, Gilson. Boa noite, Rodrigo, e boa noite, Luciano. Muito bem, então. E boa noite também a você que esteve conosco até agora aqui no programa. Se não compartilhou ainda, compartilha, porque com certeza a história desse cara aqui pode vir a inspirar muitas outras pessoas. Lembrando que todas as terças e quintas-feiras, às 19 horas, aqui no Portal Plural, você tem o Bate-Papo Empreendedor. Por quê? Aconteceu? Está no Portal Plural.